Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os métodos anticoncepcionais, também chamados de métodos contraceptivos, dando continuidade ao nosso vídeo anterior sobre reprodução sexuada. Nós sabemos que o nascimento de uma criança é um momento muito especial, mas traz consigo uma série de responsabilidades e muitas vezes o casal nem sempre está preparado para assumir tamanha responsabilidade. Então, a fim de evitar uma gravidez indesejada, existe no mercado vários métodos anticoncepcionais. Esses métodos possibilitam o sexo, diminuindo o risco de gravidez. Mas antes o casal deve consultar um médico, pois alguns contraceptivos podem trazer riscos à saúde. O primeiro método que nós vamos abordar é a camisinha masculina ou preservativo masculino, que é uma membrana geralmente de borracha fina feita de látex, que deve ser colocada no pênis ereto antes da penetração. As camisinhas retêm o esperma ejaculado durante a relação sexual, impedindo a fecundação. Além disso, protege contra muitas doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. A proteção, no entanto, ela não é completa. O uso inadequado pode rasgar a camisinha ou fazer o esperma vazar. O vazamento ocorre, por exemplo, quando o pênis é retirado da vagina ainda flácido ou se for retirado sem os devidos cuidados. Hoje no mercado existem muitos produtos que são usados juntamente com a camisinha, como o creme ou o gel lubrificante, que facilitam a penetração do pênis, e os espermicidas, que destroem os espermatozoides e aumentam a eficiência da camisinha. Há também aquelas camisinhas que já vêm lubrificadas. A camisinha ou preservativo feminino é um tubo de poliuretano, que é um plástico macio e flexível que se encaixa na vagina. Para colocá-la corretamente é preciso ler as instruções da embalagem. A mulher também precisa procurar a posição que ela se sente mais confortável para introduzir essa camisinha. Em caso de dúvidas, procurar orientação médica. Uma observação é que não se deve aplicar vaselina nem produtos à base de óleo na camisinha, porque podem enfraquecer o preservativo e fazer com que ele se rompa. Existem lubrificantes próprios para uso que são feitos à base de água. E também uma observação que é preciso verificar o prazo de validade indicado na embalagem. Não se deve usar o preservativo feminino e o masculino ao mesmo tempo, pois eles podem grudar um no outro e sair do lugar, e inclusive se romper. O método de abstinência periódica, que consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil. Para isso, a mulher precisa descobrir quando ele ocorre. Geralmente, o período fértil ocorre 14 dias depois do primeiro dia da menstruação. Digamos que o ciclo de uma pessoa seja regular e é de 28 dias. O primeiro dia da menstruação dessa mulher foi marcado e ele vai ser considerado no calendário dela como o dia 1. Então, você conta 14 dias depois desse dia primeiro, vai cair justamente, se for um ciclo de 28 em 28 dias, vai cair no dia da ovulação. O que consiste a ovulação? É a saída do óvulo dos ovários em direção à tuba uterina. Quando esse óvulo passa pela tuba uterina, é nessa tuba que ocorre a fecundação. Então, esses 5 dias que estão aqui marcados em laranja, são considerados os dias do período fértil. Por que o dia 12 e o dia 13, se o óvulo só vai sair do ovário no dia 14? Uma vez que essa mulher manteve relação sexual próximo ao dia da ovulação, o espermatozoide ele consegue sobreviver durante 3 dias na tuba uterina, esperando o óvulo sair. Então, se ela manter uma relação no dia 12 ou no dia 13,
Ainda não existe o óvulo, mas quando ele sair no dia 14, ocorre fecundação. Por que então o dia 15 e o dia 16? São os 3 dias que o óvulo está passando pela tuba uterina, são os períodos também de risco. Uma relação sexual sem nenhuma proteção, nesses dias a chance de engravidar ela é muito grande. Como o ciclo ele pode variar, então é necessário determinar pelo acompanhamento diário do aspecto da secreção vaginal. Você colocar entre os dedos e ele não forma uma liga, ele se quebra como se fosse pasta de dente, o período ele é dito infértil, quer dizer, não há risco de engravidar. Mas se quando você coleta o líquido, coloca entre os dedos e ele forma uma liga tipo clara de ovos, aí você encontra-se no período fértil. Apesar de não ter efeito colateral para a saúde da mulher, em geral esse método apresenta baixa eficácia. É necessário uma orientação detalhada do médico e muito treinamento, disciplina e motivação por parte do casal. Falamos um pouco então sobre os métodos hormonais. O principal método hormonal é a pílula anticoncepcional, que é uma mistura de derivados sintéticos de 2 hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. É um método muito eficiente se for usado de forma correta e o índice de falha é muito baixo. Mas a pílula deve ser sempre indicada por um médico, pois pode haver efeitos colaterais e nem todas as mulheres podem tomar. O objetivo da pílula anticoncepcional é impedir a gravidez indesejada em casos específicos, como em caso de violência sexual, quando ocorre o rompimento do preservativo ou quando se esquece de tomar a pílula diária. Os hormônios de efeito prolongado baseiam-se no mesmo princípio da pílula. São aplicadas as injeções anticoncepcionais de forma mensal ou a cada 2 ou em 3 meses. Métodos hormonais, eles causam algumas consequências para a saúde da mulher, como a alteração do humor, dor de cabeça, náusea, o aumento do peso, as varizes, problemas de hipertensão, né, que é a pressão alta, doenças cardiovasculares, entre outros riscos. Há também os adesivos transdérmicos, que são adesivos de algum hormônio sintético colocado em cima da pele e que deve ser trocado toda semana. O índice de falha desses métodos também é muito baixo. A minipílula, que é o método da tabelinha, contém apenas um hormônio, que geralmente é a progesterona. Ela é um pouco menos eficiente que a pílula combinada de progesterona e estrogênio, que é a pílula do dia seguinte, sendo indicado especialmente para mulheres que apresentam problemas com a pílula comum ou então que estão amamentando. E lembrando que métodos hormonais trazem algumas consequências à saúde da mulher: náusea e vômito, né, dor de cabeça, dor na mama, sangramento entre uma menstruação e outra, ou às vezes a falta da menstruação, que é a amenorreia, ou então um sangramento mais prolongado, aumento do peso, tonturas e variação de humor. O DIU é o dispositivo intrauterino. Trata-se de uma pequena peça de plástico recoberta de cobre, colocada no útero por um médico. Este deve ser consultado periodicamente, né? O médico deve ser consultado periodicamente para verificar se o dispositivo está bem adaptado. A sua remoção também só pode ser feita por um médico. A finalidade do cobre do DIU é destruir os espermatozoides e impedir que eles cheguem até o óvulo e os fecunde. Mesmo que exista uma fecundação, o DIU impede que o embrião se fixe no útero. É um método muito eficaz, mas pode trazer problemas, né, efeitos colaterais, como cólicas, dores e sangramentos.
Às vezes, o próprio organismo da mulher expulsa o DIU. Existe também maior risco de infecções que, se não forem logo tratadas, podem provocar esterilidade. O diafragma é um capuz de borracha flexível que deve ser colocado na entrada do útero antes da relação sexual. Qual é a função dele? Bloquear a passagem dos espermatozoides. O tamanho correto do diafragma é determinado pelo médico, então existem vários tamanhos. E para aumentar a sua eficiência, deve-se lubrificar as bordas com algum gel espermicida e só retirar depois de no mínimo 6 horas do ato sexual. Não pode ficar mais do que um dia, pois há riscos de infecções. Depois de utilizado e retirado, ele pode ser lavado com água e sabão e depois secado e guardado no estojozinho para depois ser reutilizado numa outra ocasião. Sempre também se deve verificar se ele não tem furos e para isso basta enchê-lo com água. O diafragma não costuma causar problemas no organismo, mas pode aumentar um pouco a chance de infecção urinária. Ele é menos eficiente que a pílula e que o DIU, primeiro porque pode ser colocado numa posição incorreta e segundo que ele pode sair da posição durante o ato sexual. Técnicas de esterilização. A esterilização feminina é chamada de ligação ou laqueadura tubária. Consiste no corte da tuba uterina, né? Aí pela tuba que o óvulo sai do ovário, percorre até chegar no útero. Então a tuba uterina ela é cortada e amarrada. Então não tem mais como o óvulo chegar até o útero. Nem sempre é possível reverter a esterilização por meio de uma nova cirurgia. Então, para fins práticos, a gente fala que essa esterilização ela é considerada definitiva. A esterilização masculina é chamada de vasectomia ou deferectomia. É relativamente simples e consiste na seção, que é o corte, dos ductos deferentes. Então, os ductos deferentes são esses canais que levam o espermatozoide até o líquido da vesícula seminal e da próstata. Então, se corta esses dois canaizinhos aqui, se faz um corte de aproximadamente 1 centímetro na bolsa escrotal, puxa os canais deferentes, corta e costura. Essa operação ela não modifica o comportamento sexual. A testosterona continua sendo produzida, continua sendo lançada no sangue, o sêmen continua sendo produzido. A única diferença é que vai ser um sêmen que não tem espermatozoide. Essa esterilização também é considerada como definitiva. Sobre o aborto, que pode ser de forma espontânea ou induzida. O que é o aborto espontâneo? É a interrupção natural da gestação, que geralmente está associada a alguma doença infecciosa, como a sífilis, ou então problema de má formação no feto, ou mesmo no organismo da gestante. No aborto induzido por algum motivo, deseja-se interromper a gravidez. As leis que regulamentam o aborto variam de país para país. No Brasil, o aborto induzido é considerado crime. É permitido apenas quando não houver outro meio de salvar a vida da mãe, quando a gravidez é resultado de estupro ou no caso de fetos anencéfalos, que são aqueles que nascem sem o cérebro, o que leva o bebê a morrer logo após o parto. Apesar disso, o aborto ele é praticado clandestinamente no Brasil. Quando é feito sob condições de higiene precária, torna-se muito perigoso e pode provocar infecções, esterilidades e, em casos extremos, até a morte da mãe. O melhor mesmo é prevenir, escolhendo com o médico e com seu parceiro um método anticoncepcional adequado. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tchau, tchau.